Então quer dizer que a culpa da economia tá ruim é do fique em casa, né? A economia a gente vê depois. Vamos analisar. Em 2019, foi o primeiro ano do governo Bolsonaro. Foi o ano que ele foi eleito. E o que houve em 2019? Em 2019, o Paulo Guedes, ele fez a política do dólar alto. Ah, não, tem mentira sua, seu esquerdista, não sei o quê. Eu vou colocar aqui um link de uma notícia de 2019, lembrando que isso aqui é antes de coronavírus, antes de pandemia. A pandemia só começou aqui, ó, em 2020. Em 2019, o Donald Trump, que era amiguinho do Bolsonaro, parceiro do Bolsonaro, um ícone dos bolsonaristas, o Donald Trump acusou o Brasil de estar desvalorizando a própria moeda de propósito. E aí, o Trump é comunista? Ele é esquerdista? Porque foi o próprio Trump que disse. Porque na época do primeiro ano do governo Bolsonaro, o dólar já estava subindo. Estava subindo tanto que até o Paulo Guedes falou assim: se eu fizer muita besteira, o dólar vai chegar a 5. Porque já estava chegando 4 e pouco no primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, primeiro, nós estamos falando do primeiro ano do governo, antes de pandemia, de coronavírus ou de qualquer outra coisa. O dólar já estava alto. Por quê? Eu não sei. Talvez seja que o Paulo Guedes quisesse investir naqueles offshores, né? Que ele investe em dólar, depois em real fica valendo bastante. Mas foi a política do governo federal. E o que aconteceu, pessoal? O dólar é um dos fatores que pressiona a inflação. Eu poderia até citar outros fatores aqui, como por exemplo as besteiras que o Bolsonaro fala, que afasta investidores, o Brasil tem prejuízo e vários outros fatores, mas eu vou me focar só no dólar alto. O que acontece com o dólar alto? O dólar alto, ele prejudica primeiro a economia de duas maneiras: importação e exportação. O Brasil importa muita coisa de fora, nós dependemos de muita coisa de fora. Então, se o dólar está alto, essas coisas a gente vai pagar mais caro. Eu vou dar um exemplo para vocês: o trigo. O trigo, a gente importa o trigo. Então, se o dólar aumenta, a gente vai pagar mais caro pelo trigo. E a gente pagando mais caro pelo trigo, as pessoas que dependem do trigo para produzir alimentos, elas vão ter um prejuízo. Logo, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar o preço do seu produto final. Então vai ficar mais caro para quem? Para o consumidor final, que somos a gente. Por exemplo, um pão francês, uma massa de macarrão, tudo que é derivado do trigo começa a ficar mais caro, porque ninguém trabalha de graça. Esse é o primeiro problema. Lembrando que tem várias coisas, desde medicamentos, que a gente depende de insumos, eletrônicos, que nós dependemos de comprar lá fora, e várias outras coisas. Segundo problema, exportação. Com o dólar alto, muitos produtores acham mais fácil exportar do que manter no mercado interno. Por exemplo, imagina que um fazendeiro do Mato Grosso, ele tenha 10 mil cabeças de gado, né, para vender, uma média. Aí ele faz assim, ó: eu exporto 5 mil e vendo 5 mil aqui para os abatedores, né, para abastecer os açougues do Brasil. Com o dólar alto, vai ser mais vantagem para esse cara vender para fora as 10 mil cabeças de gado. Por quê? Porque ele vai ganhar mais em real. Convertendo o dólar em real, ele vai ganhar mais. Então muitos exportadores começaram a exportar uma quantidade maior para fora. E aí, exportando mais para fora, começa a diminuir os produtos aqui no mercado interno. Diminuindo os produtos no mercado interno, oferta e demanda. O que acontece? Os preços sobem. É isso que acontece. Tanto que o Bolsonaro e a bancada ruralista, eles adoram, né, se gabar dessas exportações, né? Ah, o Brasil teve um crescimento maior, Amadinho, estamos exportando muito. Pois é, a gente está alimentando o mundo e deixando a gente com fome, porque aqui os preços começam a subir, pressiona os preços. O dólar alto também, ele pressiona um outro fator que é muito importante, que é a questão do diesel. Desde a época do governo Temer, a Petrobras, ela adota a PPI, é a Política de Paridade Internacionais. Ou seja, o preço é cotado em dólar. Não importa o quanto o Brasil produza ou quanto o Brasil tenha de combustível, o nosso preço do combustível, do petróleo, é cotado em dólar. É uma dolarização dos preços. Então, quando os preços sobem lá fora, sobe aqui dentro pra gente, tudo em dólar. Então, se o dólar está alto nessa política do Paulo Guedes, né, inclusive quase 4 anos, né, com o dólar alto, o que acontece? Aumenta o preço dos combustíveis, logo aumenta o preço do diesel. E o Brasil, pessoal, quase tudo é transportado por caminhões, que são movidos a diesel. Então o que acontece? Se um caminhoneiro tem que fazer uma entrega, vamos supor, por exemplo, o cara vai vir lá da Bahia e vai entregar uma carga de sabão em pó no Rio de Janeiro, um exemplo hipotético. Ele vai ter que abastecer esse caminhão com diesel. Mas com o dólar alto, o diesel fica alto, logo esse caminhoneiro vai ter mais custo para trabalhar. E ninguém trabalha de graça. O que vai acontecer? Duas coisas. Ou ele vai ter que ter um aumento de frete, aí aumentando o frete dele, o comerciante vai ter que pagar mais para aquele sabão em pó,
O comerciante pagando mais para aquele sabão em pó, ele vai repassar para o consumidor final, para a gente. Ou não vai ter aumento do frete e o caminhoneiro não vai trabalhar de graça. Vai falar, pô, eu tenho que gastar 10 mil para abastecer e vou ganhar 9.500. Vou ter prejuízo. Quem que trabalha de graça? Ninguém. Então o que esse caminhoneiro é capaz de fazer? Parar de trabalhar. Vou ter que vender o caminhão e procurar um emprego, outro emprego, porque eu não consigo trabalhar. Eu não vou trabalhar de graça sem ter lucro nenhum. Eu tenho casa para pagar, tenho aluguel, tenho água, luz, família para sustentar. Então o cara começa a parar de trabalhar. O caminhoneiro parando de trabalhar, como muitos já estão parando, o que acontece, pessoal? Começa a haver um desabastecimento nos mercados, como também já está acontecendo em alguns lugares. O mercado sem o produto, começa, por exemplo, você vai no mercado, falta às vezes o sabão em pó, às vezes não tem bombril, às vezes não tem leite, etc. Faltando os produtos, o que acontece? Oferta e demanda. Os preços começam a aumentar dos produtos que tem. Porque o comerciante não sabe se ele vai ter mais daquele produto, ele já tem menos. Então o comerciante começa a aumentar os preços. Isso também acontece. Tudo por causa do dólar alto. Então todos esses fatores aqui, só do dólar, podia citar, fazer um vídeo de 10 horas aqui falando, pressionam de muitas maneiras a inflação. E o que está vendo agora no Brasil, que as pessoas estão achando que houve uma queda na inflação, é chamado de reduflação. Que é que para não aumentar os preços, os fabricantes começam a diminuir os produtos. Por exemplo, um sabão em pó que era de 800 gramas, passa, que era de 1 quilo, perdão. Agora eles fazem embalagem de 800 gramas, só para não aumentar o preço. Então, não aumentando o preço, diminuindo o produto, dá a impressão que a inflação está estabilizando. Mas não, isso é só uma falsa impressão. Tá bom, pessoal? Agora, o que acontece? Em 2020, nós tivemos o que em 2020? Não pode deixar aqui escrito. Ó, a pandemia. É aqui que começou a pandemia. Em 2020. Tá? Para deixar bem claro que desde 2019, nós já estávamos na política do dólar alto. No apagador. Eu vou dizer aqui. Estou ficando caduco hoje. Em 2020 começou a pandemia. O Fica em Casa prejudicou um pouco a economia? Prejudicou. Principalmente o comércio, que os comerciantes foram obrigados a ficar fechados, restaurantes, mercados, etc. Não, mercado não, era essencial, quer dizer, academia, mecânica, etc. Tudo foi obrigado a fechar. Só que tem dois detalhes. Primeiro, isso aí foi no mundo todo. Não foi só no Brasil. Foi em todo o mundo. Tá? Então o pessoal que bota a culpa da economia do Fica em Casa, não, foi em todo o mundo. Prejudicou? Prejudicou. Mas também prejudicou todo mundo. Caberia ao governo federal tentar fazer o máximo para evitar o Fica em Casa. Agora, quem que assinou o decreto permitindo que os governadores e prefeitos decretassem aquele Fica em Casa? Vocês sabem quem foi? Foi o próprio Bolsonaro. Essa aqui, pessoal, é a Lei 13.979, que foi assinada em 2020. É uma lei, logo quando começou a pandemia, né, aqui no Brasil, foi assinado aqui, ó. Isso aqui não é nenhum site de notícia, não é a Globolixo, tá? Antes que alguém diga. Isso aqui é do Diário Oficial da União. E essa lei aqui, pessoal, é uma lei sobre pandemia, uma crise sanitária que estava estabelecida. Então, o presidente da República, ó, o presidente da República, quem que é o presidente da República? É os governadores? É o calça apertada do Dória? É o comunista do Flávio Dino? Não, o presidente da República é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele assinou essas leis, dando plenos poderes a prefeitos e governadores a tomarem medidas durante a pandemia para conter o avanço do vírus. É uma lei temporária apenas para conter o vírus. Tanto que dentre as medidas estão aqui os parágrafos: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação, inclusive se for necessário, e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, etc. e tal. Aqui, ó, que eles estão falando aí que o governador de Sergipe quer pegar os bens da pessoa. É dessa lei aqui, ó. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, ou seja, cidadão comum. Se for necessário requisitar a casa de alguém para abrigar paciente, pode sim requisitar. Tá tudo englobado aqui na mesma lei, ó. Inclusive diz aqui, ó, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, caso fosse necessário isso. Então tudo isso aqui está na mesma lei de 2020. Aqui, ó. Quem assinou a lei foi o presidente da República, aqui, ó. Jair Messias Bolsonaro, em 6 de fevereiro de 2020. Na época do ministro Mandetta, eles elaboraram aquela lei, né, excepcional para poder permitir esse lockdown. O Bolsonaro sancionou, ela foi para o Congresso fez algumas modificações na lei e ela voltou para o Bolsonaro já na época do Pazuello, tá, para ninguém dizer que a culpa era do Mandetta.
E na época do Pazuello, o Bolsonaro sancionou de novo. Ué, então se a culpa da economia do fica em casa, por que o Bolsonaro sancionou essa lei? Primeiro ponto. Segundo, em 2020 nós tivemos aproximadamente, durante o ano todo, umas 200 mil mortes. Mas, no final do ano, acho que não sei se é meados de agosto, acho que é agosto sim, a Pfizer já estava oferecendo vacina para o Brasil, mandando e-mails que foram ignorados. O Bolsonaro disse uma vez numa entrevista assim, engraçado, eles querem vender vacina, não é eles que têm que procurar a gente, em vez da gente procurar eles? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então o mercado consumidor de qualquer coisa é enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá, não nos responsabilizamos por efeito colateral. Só que é mentira dele. A Pfizer já tinha procurado o Brasil e ele ignorou. Em outra ocasião, o Bolsonaro falou assim, quer vacina? Vai comprar na casa da tua mãe, tá ok? Mentira, a Pfizer já tinha ignorado. A Pfizer já tinha mandado e-mail e ele tinha ignorado. Mas ele mentia pro seu público, mentia pro Brasil todo, dizendo que não tinha onde comprar vacina. Ah, mas ele não ia comprar uma vacina que não era aprovada pela Anvisa, amadinho. Era só ele comprar, a Anvisa ia fazer os testes e aprovar. Simples, como foi feito depois. Depois que ele comprou a vacina, depois daquele escândalo todo, a Anvisa aprovou. Simples. Mas o que ele dizia aqui em 2020? A pressa das vacinas não se justifica. O que ele falou na entrevista da CNN? Toda e qualquer vacina está descartada. Então, aqui, em 2020, ele não quis comprar vacina nenhuma. O que acontece? Se ele tivesse comprado a vacina aqui em 2020, nós teríamos iniciado a vacinação no final do ano mesmo. O SUS tem capacidade de vacinar. Nós já passamos por outras endemias e o SUS vacinou todo mundo. Se ele tivesse vacinado todo mundo, ia diminuir o número de óbitos internados. Porque o problema desse vírus era justamente que ele sobrecarrega o sistema de saúde. Ele não é nem tão letal esse vírus, o problema é que ele sobrecarrega o sistema de saúde. Então, se ele tivesse comprado, teria diminuído internações de óbitos, como aconteceu depois que o Dória comprou a vacina. Logo, em 2021, os governadores não iam poder decretar mais fica em casa, porque já nem ia ser necessário. As pessoas estão tomando vacina, mesmo que elas peguem o vírus, elas conseguem reagir, elas não estão morrendo, não estão precisando ser internadas, entubadas, então ia evitar que 2021 tivesse o fica em casa. Logo, a economia, que segundo ele a culpa é do fica em casa, ia voltar a girar, os comércios iam voltar a abrir, ia voltar tudo à normalidade, como aconteceu pós-Dória, né? Pós-Dória ter comprado vacina. Mas não, como o Bolsonaro não quis comprar a vacina, pessoal, em 2021 nós tivemos aproximadamente umas 400 mil mortes. Aqui foi o pico. Aqui foi o pico no Brasil. Tudo porque aqui no final do ano passado, o Bolsonaro dizia, a pressa das vacinas não se justifica. Toda e qualquer vacina está descartada. E aí, pessoal? Se ele tivesse comprado aqui, ele teria evitado duas coisas. 400 mil mortes e os que foram prejudicados economicamente pelo fica em casa. Era só ele ter comprado vacina. Simples. Agora, o que ele está fazendo? Medidas populescas. Né? Subsídios para tentar diminuir o diesel e tal, não sei o quê. Só que ele não mexe nisso daqui, você não tá? Não mexe. Ele podia fazer várias políticas para tentar diminuir o dólar. Ele não mexe. Ele prefere vender a Eletrobras para tentar subsidiar por aproximadamente 6 meses. Acho que nem 6 meses, né? Que é uns 4 meses. Só que vai durar. Aproximadamente isso aqui que ele vai conseguir subsidiar o diesel. Depois, em janeiro de 2023, explode tudo de novo. Os preços vão lá para o teto. Agora, em 4 anos, ele não fez nada disso. Ele não mudou o PPI, não tentou baixar o dólar, não fez nada para melhorar a economia. É só uma medida populista porque é ano eleitoreiro, para ele ganhar as eleições. Aí depois que ele ganhar as eleições, explode tudo de novo os preços. E aí, pessoal? Vocês querem mais 4 anos disso? Sinceramente, pessoal, o Brasil não vai aguentar, não. Sendo bem honesto, você não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Esse é o mínimo do mínimo da economia. Se o Bolsonaro for reeleito, o Brasil vai quebrar completamente, como nós já estamos quebrando. Porque em 4 anos de governo, ele não mexeu em nada na política econômica do Guedes. Em 4 anos, desde o primeiro ano dele, a inflação já estava subindo, o dólar já estava subindo, desde o primeiro ano de governo. Agora é fácil culpar o fica em casa, né? Ah, a culpa é que fica em casa. Não, a culpa é do Bolsonaro, tá bom? Aceitem ou não, gostem ou não, a culpa é dele, da política dele, desses quase 4 anos, a culpa é dele. Tá bom? Querem mais 4 anos disso? Foda-se. Esse Brasil não vai aguentar, não.